Tendências. Cinema do Brasil e Brazilian Content apresentam Show Me the Fund. O que seria isso? É um mapeamento de fundos internacionais para profissionais brasileiros. Nós teremos esse painel com quem? Adriane Freitas, que é uma gerente executiva de Cinema do Brasil, a Mari Morita, gerente executiva Brazilian Content, que apresentam modelos de financiamento internacional para o audiovisual. Teremos ainda a Débora Osborne, que é uma produtora criativa e sócio fundadora da Big Bonsai. E ela vai contar um pouquinho da sua trajetória e a experiência aplicando para fundos internacionais. Yes! Bem-vinda, bem-vindo. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Essa é a 5ª edição do Festival de Cinema de Petrópolis. A gente está aqui num painel super interessante chamado Show Me the Fund, que vai discutir as possibilidades de financiamento de projetos audiovisuais brasileiros em fundos internacionais. Uma coisa tão importante nesse momento maluco que a gente está vivendo, né? E para conversar sobre isso com a gente aqui, a gente tem a Adriane Freitag, que é gerente executiva do Cinema do Brasil, que é uma iniciativa do CIAESP, a Mari Morita, que é gerente executiva do Brazilian Content, que é uma iniciativa da Brave, e a Débora Osborne, que é produtora criativa e sócia fundadora da produtora Big Bonsai, que vai falar para a gente também de um projeto quentinho que ela tem, que está correndo o circuito de festivais aí, que é o filme Livro dos Prazeres, uma coprodução Brasil e Argentina. Enfim, eu sou Cal Quintas, sou produtor, sou professor de cinema e audiovisual na ESPM, sou membro do board do Festival de Cinema de Petrópolis. Mari, Débora, Adriane, bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui. Cal. Prazer. Gente, a iniciativa Show Me the Fund é uma iniciativa conjunta da Cinema do Brasil, do Brazilian Content e do Projeto Paradiso. Eu queria que a Mari contasse um pouquinho para a gente como que começou essa iniciativa e do que se trata, né? Legal. Obrigada novamente, obrigada para o Festival de Petrópolis, né? Agradecemos o convite. É um prazer estar nessa mesa aqui com a Débora, com a Adriane, com você, Cal, e dividir um pouco dessa iniciativa que eu acho que foi um grande movimento que a gente fez para poder trazer essas informações para os produtores. Então, vou me apresentar, né? Como o Cal já falou, eu sou a Mari, eu sou gerente do Brazilian Content, e o Brazilian Content, assim como o Cinema do Brasil, é um projeto de promoção às exportações e internacionalização do audiovisual brasileiro. A gente aqui no Brazilian Content, por estarmos vinculados à Brave, a gente trabalha mais na área de televisão e plataformas digitais, e o Cinema do Brasil é mais focado em longas metragens, né, na promoção de filmes brasileiros fora do Brasil, principalmente festivais. E essa nossa vocação internacional, né, também nos fez juntar as forças e junto com o Projeto Paradiso, trazer essa iniciativa para os produtores e profissionais brasileiros, que é o Show Me the Fund. Então, nesse momento do audiovisual brasileiro, né, que a gente está passando por um momento de dificuldades de levantar financiamento aqui no Brasil, por que não buscar essas iniciativas lá fora? Então, o Show Me the Fund, a gente se juntou também, né, o Projeto Paradiso, o Cinema do Brasil e o Brazilian Content, a revista Latam Cinema, que é uma publicação aqui do Uruguai, mas que tem alcance latino-americano, fala bastante sobre cinema e audiovisual da região, e eles levantaram mais de 250 fundos, dos quais 50 foram selecionados para a gente apresentar para todo mundo. E esses 50 fundos são fundos que tanto profissionais brasileiros e produtoras, né, diretores, produtores, podem aplicar para financiar suas obras. E essas obras podem estar em diversos estágios. Então, nessas 50 iniciativas que nós temos listadas hoje, nos 5 volumes, cada um com 10 oportunidades do Show Me the Fund, a gente tem oportunidades para obras de documentário, para obras de ficção, obras de animação, e também para todos os estágios. Então, tem fundos que são só para desenvolvimento, outros que são para produção, outros que são para pós-produção. Tem fundos até, inclusive, que ajudam os produtores que precisam, sei lá, ir a eventos internacionais. Então, tem recortes muito específicos, a gente tentou trazer uma coisa bem variada para que a gente conseguisse atender o maior número de pessoas. Eu acho que eu gosto sempre de frisar que essa iniciativa ela é gratuita para todo mundo poder acessar. Então, é só você entrar no site do Show Me the Fund, que depois a gente vai mostrar aqui para vocês,
e se cadastrar o seu e-mail lá, e você já recebe todas os 5 PDFs que já foram lançados pela gente nos últimos 2 meses, na verdade. Dri. Não sobrou nada para eu falar, você foi um espetáculo. É que agora eu juntei o ensaio com essa. Eu posso até agradecer, só para falar alguma coisa, que foi um prazer fazer esse trabalho com vocês, com o Brazilian Content, com o Projeto Paradiso, com a Latam, mas você resumiu tudo, não tenho nada a falar do Show Me the Fund, foi sensacional. Então, a gente vai mostrar para vocês o que é o Show Me the Fund, porque eu acho que a nossa parte é trazer essa informação, né, para a audiência do Festival de Petrópolis, para vocês poderem, quem ainda não conhece essa iniciativa, que vocês possam acessar, baixar esses PDFs e usufruir, né, ter uma leitura mais detalhada do que tem ali dentro. E eu acho que vai ser muito mais interessante, assim, né, ouvir, eu pelo menos sempre acho interessante, juntar essa parte institucional com a prática dos produtores. Então, depois o que a Débora vai trazer, vai falar um pouco, enfim, do Livro dos Prazeres, experiências que ela teve no mercado internacional, vai ser muito rico para juntar essas duas caixinhas, né? Assim, a gente com essas informações que a gente traz, que podem ser úteis para todo mundo, e aí depois, como um produtor colocou. Eu acho que eu só vou mostrar, então, um PDF do Show Me the Fund, para o pessoal poder, para quem não conhece, né, poder dar uma olhada. Bárbaro, Mari. E nesse PDF a gente já compartilha o site, né? Isso. Bárbaro. Espera aí, que só um minuto que eu peguei a janela errada aqui. Eu posso falar, enquanto isso, que a experiência tem sido super legal com o Show Me the Fund, porque eu acho que tem muito produtor que não tem ideia que tem tanto fundo que atende brasileiro. E aí, tem gente que sabe da iniciativa do Show Me the Fund, que baixou, mas quando o produtor abre o material, fica encantado. Então, eu adoro receber os retornos. Contem mais pra gente depois, quem ainda não conhece, vai baixar, vai conhecer. Deem um feedback pra gente que a gente fica bem feliz para poder fazer mais. Bacana. E as duas são muito humildes também. O que elas não comentaram é que tanto o Cinema do Brasil como a Brave, elas acabam fazendo alguns eventos para os produtores associados e tal, que explicam até melhor como que se aplica nesse fundo, como funcionam esses fundos e tal, e tem toda uma preparação quando você é selecionado para algum festival e vai e tal. Às vezes você tem até uma preparação para os próprios pitchings, você pode vir a participar desses programas e tal. Então, assim, além de seguir o Show Me the Fund, sigam Brave, sigam o Cinema do Brasil. Depois eu e a Débora vamos contar um pouquinho dessa experiência e tudo. Exatamente. A Débora tem uma experiência... né, também. Muito obrigada. Vou falar porque eu sou associada e é muito, realmente, um trabalho muito, muito útil, que ajuda bastante, auxilia a gente. Como produtora, eu conhecia a maioria dos fundos, não todos, então trouxe outros, mas mais do que tudo, de organizar isso, porque o problema é que a gente, às vezes, não consegue assim, né, ter essa organização com todos os detalhes, com todos os prazos, deadlines, o que precisa. Então, é muito maravilhoso ter tudo isso reunido nos documentos. Assim, agradeço muito a iniciativa de vocês. E a Débora, desculpe, e a Débora ainda vai compartilhar com a gente essa experiência internacional dela, né? A gente foi companheiro de pós-graduação, a gente fez o Instituto EAV, que é baseado em Luxemburgo, na Europa e tudo, né? Exato. E isso também, eu quando fiz, pelo menos, eu tive todo o apoio na época, foi de Cinema do Brasil e tudo. Eu enfim. também. Eternamente grato. É bárbaro. Esse tipo de iniciativa, produtores que estão aqui escutando a gente e tal, isso funciona pra caramba. E é uma iniciativa que não é tão ligada a essa carência que a gente tem visto hoje de atuação de órgãos federais, principalmente, e tudo mais. Então, super recomendo mesmo, né? Como produtor na prática e tal, de se associar a esses programas e tal. E a Débora vai contar um pouquinho mais para a gente disso depois. Sim, depois a gente fala. A gente também. Não, mas eu acho esse papo interessante, não é o foco, acho que, dessa conversa da gente hoje, mas é super importante entender que os papéis realmente, né? Porque às vezes você vê milhões de siglas, CAESP, SICAV, BRAVE, a API, né, a APAN, por que tem tantas? Quais são as funções? E esse papel institucional são essas entidades, né, que elas vão brigar pelos direitos dos profissionais, dos produtores, então... É importante se ser representado e ser ativo também nessas entidades para você entender, porque, né, enfim, se você só assinar, às vezes, embaixo da decisão de uma pessoa, às vezes não é o caso, né? Então, a gente tem todas essas associações, tem conselhos, tem votações, enfim, aí tem toda uma
um esquema de cada de funcionamento de cada uma das entidades, e a gente é muito importante para a gente que os produtores contribuam, porque a gente precisa, né, se retroalimentar das informações que vocês trazem, das demandas que vocês trazem, porque isso é uma coisa, obviamente a gente observou no mercado esse escasseamento de financiamento em âmbito federal, principalmente no Brasil, e atentos a isso, fomos atrás de como a gente pode aqui institucionalmente ajudar, né, a nossa indústria. Mas às vezes tem coisas que são muito pontuais, muito específicas, que as entidades podem ter uma atuação mais forte, e às vezes precisa ter um direcionamento, porque a gente também não consegue estar em todos os lugares o tempo inteiro. Seria incrível se a gente conseguisse, mas a gente tem associados no Brasil inteiro, e com esse feedback que vocês trazem para a gente consegue atuar, é essencial, exatamente. Mas eu vou mostrar aqui então, só para voltar para a pauta do Show Me the Fund, um pouco do que é, assim, para as pessoas poderem entender, né? Então, todas as fichas, elas são padrões, elas têm essa carinha, sempre vai ter o país do fundo, e a gente notou que das 50 oportunidades, sei lá, acho que 80% delas são dos Estados Unidos, apesar de ficarem falando que nos Estados Unidos não tem recurso público, que também é uma falácia, tem muito fundo privado e público lá nos Estados Unidos também. Eu trouxe uma específica para mostrar, que é o Accelerator Lab, que é um fundo específico para cineastas mulheres que trabalham com documentários. Eles trabalham principalmente para mulheres que estão no primeiro ou no segundo filme, e eles ajudam, esse recurso do Accelerator Lab é para a produção desses filmes. Então, a gente trouxe, eu escolhi esse fundo especificamente, porque o Show Me the Fund, ele mapeou diversas iniciativas de fundos focados em temas e cineastas ou produtoras LGBTQI+, para produtores e produtoras negros e indígenas, para mulheres. Então, tem vários fundos. Tem fundo, por exemplo, que é só para filme, documentário que fala sobre ciência. Então, é um recorte bem geral, assim, do que a gente trouxe aqui, porque o objetivo é aumentar esse leque de oportunidades e organizar essas oportunidades para todo mundo poder acessá-las de uma forma mais fácil, como a Débora estava falando. Então, gente, só passando rapidamente aqui, a gente sempre vai ter o país, o nome de quem organiza, né, a instituição responsável por gerir esse fundo, o nome do fundo e uma breve descrição do que é esse fundo nesse primeiro quadrado verde ou azul, não sei. Embaixo a gente traz alguns detalhes que a pessoa bater o olho e entender o que é mais ou menos esse fundo. Então aqui a gente tem os países que são elegíveis para aplicar para esse fundo. Obviamente todas as 50 oportunidades que a gente tem aqui são para brasileiros, então alguns são para brasileiros e outros países também. Quem que pode aplicar? Mulher, nesse caso do Accelerator Lab, mulheres cineastas com primeiro ou segundo longa-metragem. Ano de criação desse fundo, de 2005, quando que é mais ou menos o deadline. Então, quando a gente lançou, tinha alguns fundos que estavam abertos. Então, o deadline estava realmente atualizado. Agora, alguns já passaram, alguns já lançaram a nova edição do fundo, então a gente vai fazer uma atualização disso. Quanto que esse fundo oferece para os aplicantes, né? Então, no caso do Accelerator Lab, de 30 a 40 mil dólares. E se você tem que fazer algum pagamento para concorrer a esse fundo. No caso do Accelerator Lab, não. Então, você simplesmente aplica e concorre a esse fundo de 30 a 40 mil dólares. No canto direito, a gente tem o Project Genre, que nesse caso, é documentário, mas pode ser de dramaturgia, obras seriadas, ou tem até alguns fundos para cinema experimental e para obras inovadoras de realidade virtual, XR e tudo mais, ou animação. Isso. E o estágio de produção é esse. Nesse caso aqui, a câmerazinha significa que ela que é para obras em produção. Mas tem fundos para desenvolvimento, fundos para finalização, fundos para distribuição, enfim. E aí tem uma ideia geral. E nesse quadradinho vermelho, a gente trouxe alguns destaques. Nos fundos que, por exemplo, brasileiros já foram laureados com eles, a gente faz uma notinha específica aqui indicando que já houve premiação por brasileiros. Se foram poucos, a gente até especifica quem. E se não, a gente faz alguma observação mais contundente que a gente acha que é válida para aquele fundo específico. Então, uma parênteses que eu vou, como produtora, eu achei isso maravilhoso também, porque esse mapeamento, você consegue ver que tipo de projeto esse fundo específico busca, a partir da referência. Então, me ajudou muito, olhando, esse tipo de documentário que eles gostam, enfim. Então, já te ajuda, porque tudo bem, a gente tem acesso a esses fundos, mas às vezes você não tem tempo de procurar todos que já foram contemplados do Brasil e fazer essa organização que foi bem bacana.
Não, isso é bem importante, porque a gente põe aqui D de documentário, mas documentário é todo um, né, um espectro de tipos de filmes que existem, que podem ser feitos. Então, é isso, né? Tem o documentário criativo, documentário factual, enfim, aí tem vários tipos de recorte. E acho que é importante essa observação que a Débora colocou mesmo. E aí a gente coloca no final o site. Então, aí se você quer mais informações, quer aplicar para o fundo, ou enfim, aí entrar numa pesquisa mais profunda, aí a gente recomenda que você entre no site do fundo específico para fazer uma busca mais detalhada. Mas, como a gente estava comentando no começo, né, a iniciativa é gratuita e o site é esse, é www.showmethefund.co, não com.co. Aí você clicando ali, você vai ser direcionado para o site. No final dele, você se inscreve no nosso mailing, que automaticamente você já recebe os 5 PDFs que já foram lançados. E aí fica também por dentro das nossas novas novidades que devem vir no futuro próximo. Aí eu acho que, Dri, a gente pode falar um pouco das próximos passos do Show Me the Fund, ou a gente pode finalizar no Show Me the Fund no final, Cal, o que você prefere? Como E a gente vai vocês ter dois, preferirem. vamos Como ter dois vocês estiverem eventos. mais à vontade. Eu acho legal falar que nesse site também tem link de vídeos de várias ações que a gente já fez em outros festivais, porque como geralmente tem algum produtor convidado participando, é a oportunidade de ouvir várias experiências, né? De aprender. Não tem ninguém com segredos aqui, todo mundo está sendo muito sincero, os produtores que a gente entrevistou, então, para quem está começando, acho que é uma oportunidade ótima. E a gente tem 2 ações na semana que vem, que eu acho que seria legal também de contar, que a gente vai ter um curso com a Eliane, que vai passar várias dicas de aplicação em fundos, de como escrever, como fazer a seleção, como se organizar, como saber se o fundo funciona para você. Isso que a Débora falou agora, a Eliane vai aprofundar um pouco mais, né, de como mapear se o fundo é interessante para o seu projeto. E também tem uma conversa com a Isona do World Cinema Fund, apresentando sobre o fundo para os produtores brasileiros, para quem não conhece, para quem conhece, dando dicas também e tirando dúvidas eventuais. Então, essas 2 ações podem procurar tanto através do Projeto Paradiso, do Cinema do Brasil, do Brazilian Content ou do Show Me the Fund. Deixa eu sugerir que vocês divulguem, então, as redes sociais, o site e tal, tanto do Cinema do Brasil como do Brazilian Content, porque daí as pessoas já podem entrar aí. Isso que elas estão falando, gente, é sério, tá? Eu participo dos 2 programas, tal. Tem um quê de generosidade entre os produtores que estão ali, entre as pessoas que estão organizando essas iniciativas, tal, que é bem real, assim, a gente meio que funciona como time. E, na verdade, o ponto todo é esse mesmo, né? A gente tem que se enxergar como time, porque a gente está brigando agora, no momento, por um motivo comum, né? A gente tem que fazer cinema brasileiro chegar cada vez mais lá fora, tal. Quanto mais o cinema brasileiro, no todo, tiver fortalecido, mais cada uma das produtoras, cada um dos projetos vai estar fortalecido também. Então, colhem lá com a gente, né? Sim, é momento de se unir, né? Sempre foi, mas agora, enfim, frente a tudo que a gente está Sobretudo. passando, né? Acho que neste governo a gente tem que estar muito junto, se fortalecendo, se ajudando mesmo. Claro, claro, claro. Então vamos lá, Adri, Mari, redes sociais e websites dos 2 programas, please. Quer começar, Mari, por ordem alfabética? Pode ser. A gente tem nosso site, que é o Brazilian Content, BRAZILIAN, então braziliancontent.com, e o nosso Facebook, que é /Brazilian Content também. E lá tem todas as nossas informações. A gente comunica muito pelo site e pelo Facebook. Infelizmente não temos Instagram, e é isso. O Cinema do Brasil é o cinemadobrasil.org.br. A gente tem Instagram, tem Facebook, também @Cinema do Brasil. E podem mandar perguntas, dúvidas também através do info@cinemadobrasil.org.br. Já que você falou de divulgar, o Cinema do Brasil, como é um programa do sindicato, e o sindicato também tem muito essa função de unir os produtores e de juntar as causas e pleitear, eu acho que é bacana também se quiserem seguir as páginas do CIAESP, tem no Instagram, tem no Facebook, a gente divulga novidades da Ancine, ações, enfim, e ações do Cinema do Brasil. Então, aproveitar, deixa. Super bacana, super bacana.
Gente, como que vocês querem fazer agora? Querem apresentar um pouco melhor o Show Me the Fund mesmo? Ou a gente já chama a Débora para contar da experiência prática dela, nessa internacionalização dela e da Big Bonsai e tudo? Acho que a gente pode partir para a Débora, eu acho que vai ser interessante ouvir. Eu acho também. Eu também, eu também. Então vamos Bom, lá. A gente fala um bora, pouco e Débora. daí depois a gente pode voltar também para, de repente, alguma coisa específica, né? Deixa eu... Bom, primeiro quero agradecer, Cal, ao convite, ao Festival de Petrópolis. Obrigada pela oportunidade. As meninas, Mari, Adriane e todo o time aí que compõe essas associações super importantes para a gente, né? E como eu falei, essa iniciativa veio em ótima hora, no melhor momento, e mesmo quem já tinha conhecimento, porque tem muita gente, obviamente, que não tinha nem conhecimento desses fundos todos, mas mesmo quem tinha, acho que não tinha a dimensão do todo, né? Tem vários, como eu falei também, que eu não desconhecia, mas mais do que tudo essa organização, que é, né, muito providencial, assim, nesse momento. Então, obrigada. Bom, vou falar um pouco, né, da minha trajetória. Eu, como o Cal falou, eu sou sócia fundadora da Big Bonsai, que é uma produtora aqui em São Paulo, mas na minha formação, desde sempre, eu tive esse desejo da internacionalização, né? Eu comecei, minha faculdade foi a mesma que o Cal, a SPM, a gente tem várias coisas em comum, né? Em comunicação social, mas mesmo durante a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com audiovisual, enfim, nunca trabalhei em agência, acabei querendo ir para esse lado do audiovisual, trabalhar com cultura, então, durante a faculdade eu já comecei a trabalhar no Museu da Imagem e do Som, do MIS, em São Paulo, no departamento de cinema, e depois que eu me formei, eu acabei indo para Nova York fazer um curso intensivo de cinema também, na NYU, na época que o dólar era 1 para 1, gente, a gente já passou por esse momento lá em 98. Aí comecei então já a mergulhar nesse universo, né? E voltando, trabalhei em séries, em projetos, né, da produtora, a gente fez muito documentário, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente começou a desenvolver na paralela também esse projeto, esse longa de ficção, que eu vou falar agora, que é o Livro dos Prazeres, que é o primeiro longa da diretora Marcela Lorde. E aí eu senti desde o início muita dificuldade de financiar uma diretora mulher estreante, especialmente lá atrás. Acho que agora as coisas estão mudando, a gente sente essa mudança, tanto nos editais, quem é a banca, quem é a comissão julgadora, né? Antes, às vezes você olhava, a comissão era só composta por homens, e aí óbvio que um projeto super feminino, baseado no livro da Clarice Lispector, de repente não batia igual para quando você tem uma comissão 50-50, né? Enfim, então a gente foi sentindo muita dificuldade de financiar, a gente levou assim mais de um ano só de não. Isso é importante até falar para que as pessoas não desistam, porque é um caminho árduo, né? Especialmente primeiros filmes, né? E aí o que aconteceu? Eu já estava com essa, né, vontade de internacionalizar, sempre acreditei que a gente tem mais possibilidades quando a gente junta com parceiros de outros lugares, não só criativamente eles te ajudam, como financeiramente, né, levantar recursos em diferentes lugares, e depois na distribuição também, você tem garantido pelo menos a distribuição nesses países locais, que são, né, os seus coprodutores, e enfim, são acho que mais pessoas batalhando pelo seu filme em diferentes lugares, batalhando para entrar num festival legal, né, e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu já era associada, né, dos programas e sempre fui para esses mercados, quando possível. A gente tinha uma ajuda também da Ancine, que era muito importante para, né, a Mari, acho que a gente foi quando eu fiz muito documentário, ainda faço, o Sunny Side of the Dock em La Rochelle, que é super importante, né? E aqui no Brasil, o Rio to Sea tem também né, tem muita possibilidade de encontrar pessoas que poderiam ser potenciais parceiros. E aí eu fui para o Ventana Sur, que é um mercado muito importante, acho que dos principais na América Latina, onde tem muitos players, não só europeus que vêm, mas eles estão até mais relaxados do que você encontrar eles em mercados como Cannes, Berlim. São grandes mercados, mas está todo mundo com uma agenda muito cheia, eles estão aqui um pouco mais relaxados, é mais fácil de conhecer, e os próprios latinos, que eu acho que às vezes a gente conhece pouco, né, nossos vizinhos.
E Aliás, aí, Débora, só complementando o que você está falando, Ventana Sur, que aliás acontece daqui a 2 semanas e tal, e está com inscrições abertas, vai acontecer esse ano exatamente, todo online, então já é uma online. primeira oportunidade para botar em prática o que você Exato, está falando exato, aí. exato, exatamente. E aí eu fui e com a intenção de achar um parceiro latino-americano, precisamente argentino, mas acabou que aconteceu com a Argentina mesmo, mas poderia ser chileno, algum parceiro que a gente tivesse, porque a gente tinha, né, na época, agora está parado, vamos ver o que vai acontecer, mas ia abrir um concurso Brasil-Argentina, um concurso que dava US$ 150 mil, né? E aí eu pensei, bom, acho que aí tem uma oportunidade, já que eu não consigo dinheiro no Brasil, está super difícil, a gente leva não de todos os editais, BNDES, de tudo, vamos tentar por aí. Aí eu conhecia, no Ventana Sur, conheci alguns produtores, marquei reuniões, conheci alguns produtores, um deles foi indicado por uma amiga minha que já tinha trabalhado com eles, isso ajuda muito também, você saber de onde vem, quem é, se é confiável. E aí a gente começou uma primeira conversa lá, e é importante frisar que são processos demorados, né? É um namoro mesmo, né? Porque depois você vai casar com a pessoa quando você fechar o contrato de coprodução, e tem que ter, né, realmente uma parceria, uma confiança. E aí a gente conheceu lá, e aí eles estavam, a Rizoma Filmes na Argentina, que é uma produtora já bem reconhecida lá, que já fez mais de 30 filmes, fez o Medianeiras, foi coprodutor do Whisky, lembra do filme uruguaio? E, enfim, eles fizeram muitos, muitos filmes. E aí ele estava aqui, os dois sócios, porque eles tinham uma reunião com a Sara Silveira, estava coproduzindo um filme com a Sara Silveira. Então é mais um dado, olha, já coproduziu com o Brasil, já conheço, então vai te dando essas, né, informações. A gente foi encontrar com ele, eu e a Marcela, a diretora Marcela Lorde, falamos mais sobre o projeto, demos o livro, contamos, e aí eles toparam, e a gente entrou no concurso Brasil-Argentina, e aí a gente ganhou. E aí as coisas começaram a mudar a partir desse, né? Realmente, às vezes o primeiro dinheiro também num filme assim é mais difícil, mas a hora que um aposta, outra aposta, aí começa a abrir novas portas e possibilidades. Aí a gente aplicou para o Ibermídia, que é um fundo que está aí na lista, né, do Show Me the Fund, que quem quiser mais informações, porque eles têm dinheiro para desenvolvimento, tem dinheiro para produção, e a gente conseguiu esse de produção, que foi, na época, acho que eles dão até US$ 150 mil, a gente conseguiu 90 mil, que para a gente foi já maravilhoso. E é isso, no caso de um cinema independente, autoral, você vai juntando um pouquinho, né? Então, ganhamos um pouco do Brasil e Argentina, mais Ibermídia, opa, já tem aqui alguma coisa. E aí a gente começou a ganhar os editais no Brasil, porque a gente já tinha o dinheiro, as pessoas já estavam acreditando mais, e enfim. Então, esse é um pouco da trajetória do Livro dos Prazeres, que ficou pronto, né, este ano, da pandemia, e aí a gente tinha sido selecionado para a competitiva do Bafis, que é um festival bem importante na América Latina, e que acontece na Argentina, em abril. O festival não aconteceu. E aí a gente ficou naquela crise de, o que a gente faz? Segura ou não segura o filme? Lança online, não lança, né? Porque o filme foi todo, obviamente, pensado para cinema, a fotografia do Mauro Pinheiro, a edição de som, né? Que é para aquela experiência cinematográfica, mas ao mesmo tempo, gente, esse é o ano da Clarice Lispector, o centenário dela, tem um monte de coisa acontecendo em homenagem, a gente ia perder essa oportunidade com o filme pronto, de começar a mostrar, né? E, então a gente começou na mostra, e foi muito bacana, foi um dos filmes, acho que 6 filmes, né, no total que esgotaram, né, porque eles têm até 2.000 views, e aí foi muito legal, assim, o projeto realmente está indo bem, esgotou, aí passou agora no encerramento do Festival Internacional de Mulheres, o FIM, que teve um tributo à Clarice, abriu com a Hora da Estrela, fechou com o nosso filme, então foi bem simbólico, assim, eu acho que é isso, é se adaptar à nova realidade, né? A gente vai lançar comercialmente no cinema, a gente quer que as pessoas tenham essa experiência, mas vai ser no segundo semestre do ano que vem. Então, por enquanto, a gente vai circular, né, festivais nacionais e internacionais. Semana que vem passa no Festival Internacional de Vitória, dia 26 de novembro, então todos convidados, é gratuito, é online, é só acessar o festival. Mas, enfim, falando um pouco da parceria com a Rizoma, foi muito, muito bacana, porque é isso, não é só que a gente ganhou fundos com eles e pronto, né? Eles liam os tratamentos de roteiro, apontavam questões, depois eles assistiram os cortes, a gente editou, montou o filme e finalizou na Argentina, porque tem isso também, quando você vai fazer uma coprodução, tem que ter esse equilíbrio, tanto, né, na equipe técnica,
um protagonista, que no nosso caso foi Javier Drolas, que era o protagonista do Medianeiras, foi o protagonista. Tem que ter, né, enfim, pensar bem onde você vai gastar os recursos, né? E no nosso caso, fazer mais sentido montar e finalizar o filme na Argentina. E eu acho muito rico esses olhares, porque, enfim, eu sempre adorei o cinema argentino, então, que legal ter olhares, né, contribuindo nessa... Que eles conhecem muito, entendem muito de dramaturgia, eles deram vários inputs interessantes. Mas era já nessa batalha de fazer filmes que outros, né, que tem outros olhares, que vá viajar, que outras pessoas assistam e aprender com outras culturas e trazer para o Brasil, porque o do Tivni era muito importante para ele. O que você... Mas, enfim, esses projetos de coprodução internacional estão todos muito interessantes. O primeiro que eu fiz já foi em coprodução internacional também, que foi o Tony Maneiro, com a Fábula do Chile. Né? Mas eles falaram, gente, não queimem também a oportunidade de vocês mandando o projeto, às vezes, que não está pronto. Sim. Porque ele, às vezes você não pode mandar de novo, ou às vezes ele não está pronto, não está no estágio adequado para ser enviado. Então, sempre perguntem. Do networking com o EAV, e a gente, na semana passada, com o Thiago, ele também falou uma coisa que eu achei engraçado, que quando você vai para o mercado internacional...